Paz do Senhor, povo de Deus, estava com saudade de vocês. Entramos aí, já falar de Jesus. Temos uma live essa noite, querido, sobre minha força está em Deus, querido. Estamos com saudade de você. Passamos o mês de julho todo sem fazer ao vivo e a gente já começa hoje, no dia 1º de agosto, já com essa live aí poderosa. Já vamos estar pregando uma palavra poderosa da parte do Senhor Jesus. A minha força está em Deus. Tudo bem, querida? A gente teve um culto hoje poderoso aqui no Ministério Profético, algo muito forte da parte do Senhor Jesus, querido, muito forte, Tivemos um culto onde a palavra que foi enfatizada foi Bartimeu. Quando Bartimeu clamou, Jesus ia passando. O clamor de Bartimeu fez Jesus parar. Quando você clama, querida, a tua situação pode ser transformada e pode ser mudada. Querido, devido ao novo decreto do nosso governador, que ficou de ele dar um parecer esses dias, quando ele retornar de uma viagem, a gente continua fazendo culto. Amanhã a gente tem culto aqui no Ministério Profético às 8h30 da manhã. Amém? A gente tem esse culto amanhã, 8h30 da manhã, culto do domingo, vai ser forte, culto da família. Venha estar conosco aqui no Ministério Profético, nos visite. A gente vai estar com essa live pelo menos uma vez na semana, a gente refazendo essa live. Um abraço para a Nayara Barros, está ali, Boa noite, Pai do Senhor, servo de Deus, Meu amigo Stefânio, lá do pastor Atila, lá do Ministério Profético Fogo no Chão, aquele abraço. Fique firme, meu filho, Deus está contigo, varão. Então, queridos, a gente funciona aqui segunda-feira, 19 horas, quarta-feira, 19 horas, sábado, horário alternativo. Hoje, sábado, foi 16 horas, o culto aqui foi ao vivo, foi pote. Bartimeu clamou, Jesus parou. Quando você clama, o panorama da situação pode mudar, pode ser transformado. Já sinta aí na sua residência, na sua casa, dentro do teu coração, essa atmosfera profética, essa atmosfera de presença, essa atmosfera onde a gente sente Deus. A gente esteve aí 30 dias no mês de julho, longe das lives, querido, mas a gente retornou agora, estamos agora, vamos começar com tudo esse agosto, querido. Não tem Covid, não tem dificuldade, não tem problema que vai nos parar. A Bíblia diz, Romanos 8:18, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, querido. As dificuldades contribuem para a gente estar sendo fortalecido, para a gente estar sendo erguido, para a gente estar sendo levantado, querido. Tenho por certos que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada, é o que está lá nos Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Queridos, vamos devagar, vamos abrir a nossa Bíblia em Josué capítulo 1. A gente vai começar por aqui, querido. A gente vai fazer um panorama pela Bíblia. Nós vamos fazer uma turnê pela Bíblia em uma mensagem de fortalecimento. Paz do Senhor, estou com saudade de você. Vem tomar um café com a gente aqui no Ministério Profético. Você que é de longe, temos a irmã Cláudia lá em São Luís, no Maranhão, nosso irmão Ivan lá em Pernambuco. Aquele abraço, queridos. Diz assim, Josué capítulo 1, versículo de número 6, 7 e o 9, diz exatamente assim. Josué capítulo 1, versículo de número 6, 7 e o 9, diz assim a partir do versículo de número 6, olha, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo,
Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Vamos fazer uma pequena oração, já para a presença de Deus habitar, está aí contigo agora nessa noite. Pai, Senhor Jesus, nós já sentimos a Tua presença onde estamos aqui. Pai amado, que essa presença que está aqui no templo invada, Senhor, a tela, invada o coração desta pessoa que está agora online, Pai amado, desta pessoa que vai ouvir a Tua palavra, incendeia o coração dela, levanta o ministério, levanta, ergue-me, calassuri-me, canda, a força dela, Senhor, tira o desânimo, tira a tristeza, tira a angústia, tira a depressão e entra com a Tua paz, entra com as bênçãos do Senhor. Entra, Pai amado, porque o Senhor diz em Jeremias, Pai amado, que os teus pensamentos são diferentes dos nossos. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Então penetra com paz dentro do lar desta pessoa que nos ouve agora, né? Deus abençoe, né? Valéria Galvão, que também está aí online agora acompanhando a gente. A paz do Senhor, querida, vamos ficar ligados agora. Esforça-te, tem bom ânimo. Da onde vem a nossa força, querido? A tua força vem de Deus. O desânimo, querido, ele tira a gente do propósito. O desânimo tira a qualidade daquilo que você pode desenvolver. Por exemplo, você tem 100% de força, você está se doando, você está se erguendo, você quer que Deus te levante, mas se você estiver desanimado, você não rende 100%. E se você não rende 100%, não tem como você alcançar a plenitude de promessas. Para que você possa alcançar a plenitude de promessas, você precisa estar animado. E para estar animado, você não pode estar olhando para a adversidade, porque se você olhar para a adversidade, você vai ficar com medo. O medo te paralisa, o medo deixa você para baixo, angustiado, e aí você fica sem força. Para você estar animado, você precisa olhar para a promessa. Quem olha para a promessa se anima, e quem está animado, ele fica de pé. Fique de pé diante desta adversidade, e você ficará levantado diante das adversidades. Eu tenho certeza que você tem passado problemas, situações onde você tem tido crises existenciais, crises econômicas, crises nas emoções, crises psicológicas, onde você tem se perguntado: o que vai ser de mim com esta epidemia? O que vai ser da igreja após essa epidemia? Querido, a igreja nunca parou. A igreja, ela sempre vai estar se estruturando, se erguendo e levantada, porque quem levantou a igreja é do céu e não da terra. E é aí que você precisa também, como membro da igreja, como também como parte do corpo, você também precisa se levantar. Se você está desanimado, existe uma parte do corpo que está desanimada. Por exemplo, se você faz parte da organização e você está desanimado, as coisas vão se desalinhando na parte da organização. Por exemplo, se você faz parte das ministrações da igreja e você está desanimado, sabe o que acontece? Pessoas vão desanimar também, porque você vai estar passando tristeza para a igreja. Para você não passar tristeza para a igreja, você precisa estar olhando para a promessa, porque se você olhar para a sua força, você não tem. Aí aqui eu abro um parêntese, abre lá, Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Sabe o que diz lá? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Meu amigo, está difícil? Se você baixar a cabeça, o inimigo pisa. Meu amigo, está complicado? Se você baixar a cabeça, você perde as forças de vez. Para de olhar para o chão, para de olhar para a adversidade e olha para a promessa. Quem olha para a promessa se anima no meio da batalha. Quem olha para a promessa, ele consegue vencer adversários. Davi não olhou para Golias, Davi olhou para a promessa. Sabe qual era a promessa? Casa com a filha de Faraó, casa com a filha do rei Saul. Você vê que Davi depois casou com Mical. Família isenta de impostos, e ouro, riqueza, honrarias. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua vida, mas o problema é que você está olhando para a luta tem sido grande, a adversidade tem sido grande, você está desanimado, e uma pessoa desanimada, ele não alcança a promessa. Você precisa se animar, o corpo da igreja precisa de você animado, o corpo da igreja precisa de você fortalecido. É por isso que Jesus fala para Minarassurianda, para Josué, versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 6, esforça-te,
tem bom ânimo. Versículo 7, esforça-te, tem bom ânimo. Olha o 9, versículo 9. Não te mandei eu, olha a preocupação de Deus, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Percebeu que Deus só é com quem se esforça? Esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo por onde quer que tu andares. Tem gente que não está fazendo nada para Deus e está dizendo: Deus está comigo. Tá, não. Deus está com você quando você se esforça. Deus está com você quando você se levanta. Deus está com você quando você se ergue. Deus está com você quando você volta a orar. Deus está com você quando você se posiciona. Quando você se posiciona, as coisas começam a acontecer diferente. É momento de posicionamento. Não é tempo de reclamar, é tempo de posicionamento. Pandemia não é época de reclamar: estou perdendo dinheiro, estou perdendo tempo, estou muito tempo em casa, as igrejas estão fechadas. Pandemia é tempo de se organizar, de se planejar, de orar, de jejuar e de buscar, porque o crente, quando ele está preparado, Deus abre portas no deserto. Quando o crente está preparado, Deus abre portas no deserto. Sabe qual é o problema? Você não está preparado, você está reclamando, rapaz. É momento de você parar de reclamar. É tempo de você se preparar. E você não se prepara reclamando. Ninguém se prepara reclamando. É momento de você vir para a palavra. É momento de você voltar para a chão. É momento de você se organizar, se planejar. Já pesquisou sobre o mercado? Quer arrumar um emprego novo, mas quer acordar meio-dia? Quer mudar a situação financeira e não faz uma múltipla fonte de renda? Quer ganhar só de um lugar? Quer depender só do Bolsa Família? Agora quer depender só do Renda Brasil? Não, você tem que aprender a renunciar. Eu disse ontem para uma serva, eu disse ontem numa igreja, na verdade, eu fui pregar num lugar, e eu disse essa seguinte frase: a pessoa ganha 600 reais. A pessoa ganha 600 reais. E ele fica reclamando: nossa, minha vida não dá, o meu financeiro não dá. Se você passar 2 meses poupando 500 reais, em um mês você faz 1.000, em 2 meses você faz 1.000 reais. Em 2 meses você faz 1.000 reais. Mas pastor, é muito pouco 600 reais para sobreviver. É muito pouco para sobreviver. Mas você precisa entender que se você não estivesse trabalhando, você iria viver sem nada. Você pode renunciar 2 meses guardando 500 reais. Em 2 meses você vai ter 1.000 reais. Com 1.000 reais você aluga uma loja e enche ela de coisa para vender. Você não consegue ver um pensamento futuro porque você não sabe renunciar hoje. Você não consegue às vezes ver o que Deus pode fazer quando você renuncia. Quando você renuncia, Deus cumpre promessas. O problema hoje da igreja é que ela não quer renunciar. Está todo mundo reclamando da pandemia, que as igrejas foram fechadas. Mas tem a parte boa, porque com as igrejas fechadas se mostra quem são os verdadeiros, se mostra os fiéis, se mostra quem é fiel, se mostra quem está se esforçando, quem quer fazer algo novo, quem quer algo diferente. A igreja, querido, não é lugar só de bênçãos. Existem períodos de crises também na igreja. Existem períodos de crise também ministerial. E é aí onde entra o que Deus falou para Josué: te esforça, tem bom ânimo. Te esforça, tem bom ânimo. Te esforça, tem bom ânimo. Foi o que Deus falou 3 vezes para ele. Versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 7 e Josué capítulo 1, versículo 9. Deus fala por 3 vezes para Josué: te esforça. Sem esforço você não vai conseguir ver resultado. Sem esforço você não vai chegar na promessa. Pastor, me diga aí, irmão, mais. Vamos penetrar, vamos andar pela Bíblia, vamos? Se você abrir aí Êxodo capítulo 14, versículo de número 15. Êxodo capítulo 14, versículo de número 15. Sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés está na frente do mar, os egípcios estão vindo de encontro, batalhas, guerras. E agora tem um mar à frente do povo. Meu amigo pastor Átila está online conosco. Um abraço, meu pastorzão, pastor do Ministério Fogo e Unção, Ministério Profético Fogo e Unção.
aqui no bairro Apolônio Salles, aquele abraço, interrompi só para dar esse abraço para o meu amigo, né? Também para os seus membros, né? Para os seus obreiros que estão aí acompanhando, aquele abraço, tenho certeza que é forte, irmãos, vocês moram dentro do nosso coração. Êxodo 14, versículo 15, o mar à frente e os egípcios atrás. Tem gente querendo voltar para trás, para trás tem egípcios vindo para lhe massacrar. Tem gente querendo voltar para o mundo, voltar para a velha vida. O Egito não vai poupar você. Volta para trás para você ver. Pastor, mas o mar é muito grande. O mar está à frente. Moisés estava clamando. Sabe o que Deus falou? Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Existem períodos de oração, mas existem períodos de ação. Eu vou repetir essa palavra porque ela é forte. Deixa eu até me ajeitar aqui. Existem períodos de oração, mas existem períodos de ação. Moisés está na frente do mar e tem os egípcios atrás correndo contra eles. Se eu volto para trás tem o Egito, se eu olho para frente tem o mar, se eu olho para cima tem resposta. Quando Moisés olhou para cima e disse: Deus, o que eu faço? Deus falou para Moisés: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Só que o versículo 16 diz assim, pega a tua vara, símbolo de autoridade, toca na água. Existem épocas que você vai ter que usar autoridade. Pastor, autoridade aonde? Provérbios capítulo 18, versículo 21. Nós estamos dando uma passeada profética pela Bíblia. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Sabe o que diz lá? Há poder da morte e da vida na língua a partear. Você pode dar vida pela boca. Tem gente que está dando morte pela boca. Tiago 3,10 diz assim: não pode sair bênção e maldição da mesma boca. Você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para profetizar um novo tempo. Você foi profetizado para profetizar a mudança da tua casa, do teu lado, dos teus filhos, da tua esposa, do teu emprego, do teu financeiro, da tua saúde. Mas você precisa acreditar. E não tem como profetizar sem crer. Não tem como profetizar sem fé. Então profetize. Períodos de crise não são períodos para reclamar. Períodos de crise são tempos para profetizar. Profetize. Deus vai mudar o panorama. Profetize. Deus vai mudar a situação. Vai mudar. Pastor, por que o senhor não profetizou para Deus acabar aí com o Covid? Existe um plano no mundo espiritual muito mais do que o meu próprio desejo. Deus não está mudando só a vida do pastor Hugo, só do ministério profético aqui, onde a gente pastoreamos. Não, Deus não está mudando uma igreja local, Deus está mudando o mundo. E para mudar o mundo é preciso um grande impacto. Para uma grande mudança é preciso um grande impacto. Para Deus tocar em ministérios, para Deus tocar em vidas, é preciso um grande impacto. Deus falou para Moisés, Êxodo 14, a partir do versículo 15: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quando você toma uma decisão, quando você toma uma posição, algo diferente acontece. Quando o povo posiciona, quando o povo começa a andar, sabe o que acontece? O mar se abre. Como é que você quer que o mar abra parado? Como é que você quer que as portas se abram para você, se você não se planeja, se você não se organiza, se você não se endireita, se você não paga as suas dívidas? Para Deus fazer algo diferenciado na sua vida, você vai precisar se levantar de uma forma diferente. O mar se abriu. Aí aqui eu entro em duas situações. Lá no Novo Testamento, para você não dizer que eu estou andando só no Antigo. Lá em Lucas 18. Versículo de número 37, diz que Jesus passava por uma cidade de Jericó. Cego mendigando à beira do caminho. E aquele cego começa a clamar. Jesus não ia curar Bartimeu.
Mas o clamor de Bartimeu fez Jesus parar e atender o que ele queria. Se você pega Lucas capítulo 18, do 37 ao 42, você vai entender essa intenção que eu não entrei agora, essa profundidade que eu estou entrando agora. Jesus está passando pela cidade de Jericó, passando, e à beira do caminho, ou seja, fora do percurso de Jesus, fora do percurso do que o mestre ia fazer, tinha alguém clamando. Ele começa a clamar. A Bíblia diz que o povo que estava com Jesus o repreendia. Sabe o que ele fazia com a repreensão? Clamava ainda mais alto. Sabe o que você faz no meio da crise? Você fica mais paralisado, em vez de agir mais. Períodos de crise são tempos de nós agirmos ainda mais. São tempos de nós agirmos, nós paralisarmos. Não são tempos de ficarmos parados. É tempos da gente agir. Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia de angústia, tua força será pequena. Seja fortalecido em Deus, receba a graça de Deus, receba a força do Senhor, receba a presença de Deus, receba livramento de Deus, receba encorajamento, receba direção, receba sabedoria, receba a direção do céu para você. Bartimeu fez Jesus parar. Por onde? Pelo clamor. Se você pega agora uma outra situação, Marcos capítulo 5, versículo 27, se não me falha a memória, diz que Jesus ia também passando com uma multidão, mas havia uma mulher do fluxo de sangue, que ela determinou: se eu tão somente tocar nele, sararei. Não tem como um projeto da sua vida dar certo se você não determinar a sua vitória. Ela estava há 12 anos naquela situação, mas um dia ela soube de Jesus, e ela determinou: vou tocar nele e vou ficar curada. Tem gente que já se acostumou com a miséria, tem gente que já se acostumou com a vida cotidiana, tem gente que se acostumou já com as coisas ruins, tem gente que já se acostumou com as provas. Não, você não pode se acostumar. A mudança do seu lar, a mudança da tua esposa, a mudança dos teus filhos. Você precisa determinar: meu filho é a bênção de Deus, minha esposa é a bênção de Deus, o ministério é a bênção de Deus, os que andam perto de mim são bênção de Deus. Você precisa determinar: nele eu vou ficar curado, a porta vai abrir essa semana. Você precisa determinar. O que falta para nós é acreditar naquilo que Deus pode fazer por nós. A gente acredita que Deus faz com o vizinho, faz com o ciclano, com o outro, mas agora quando é com a gente tende a não acreditar. Mas é aí que está. A mulher do fluxo de sangue determinou: eu vou tocar. E Bartimeu clamou. Um homem de ousadia. Somente um homem ousado vai conseguir coisas sobrenaturais. Vou repetir essa palavra: somente pessoas ousadas conseguirão coisas sobrenaturais. Se você quer andar no natural, continua com essa tua pequena força. Mas se você quer andar no sobrenatural, seja ousado. Corra risco das rejeições. Bartimeu sofreu rechaçação. Bartimeu sofreu retaliações. As pessoas não queriam, eles diziam: cala a boca, ele não te ouve. Ele clamava ainda mais alto. Ei, querido, não se acostume com essa crise. Não se acostume com essa situação. Deus vai fazer muito mais. Você precisa determinar. E aqui eu paro essa live com uma situação muito interessante. Você precisa ter uma ideia diferente. Eu vi um testemunho de um homem, de um brasileiro, que ele estava no Rio de Janeiro. E ele morava alugado. Estava com a esposa grávida de 7 meses. E ele estava com aluguel atrasado. E a esposa adoeceu. E ele disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora?
E ele pediu 12 reais emprestado para comprar um remédio para a esposa. E quando ele ia para a farmácia, Deus deu uma ideia para ele. Eu vou repetir isso aqui. Quando ele ia para a farmácia, Deus deu uma ideia para ele. Lá no Rio de Janeiro tem uma cocada chamada mariola. Essa mariola é um tipo de cocada. Ele comprou 12 reais dessa mariola. E sabe onde é que ele foi vender? Na praia. Desses 12 reais ele fez 24 reais. Com 12 reais ele comprou o remédio da esposa e ele comprou mais 12 reais de mariola para vender no outro dia. E ali ele começou a trabalhar. Com uma semana ele pagou um empréstimo de 12 reais. Com 2 meses trabalhando, ele quitou os aluguéis atrasados. Com 1 ano vendendo mariola na praia, ele tinha a própria empresa dele. Você precisa entender, não é a quantidade que você tem, mas é a determinação que você tem. Você precisa ser focado. Deixe de ser preguiçoso. Se levante, vá fazer diferente. Se levante para ser diferente. Te esforça. Cabachaia. Se um homem que determinou, se um homem de decisão, Deus deu uma empresa para ele, por que não pode dar para você? Você só precisa decidir. Teve um rapaz que veio aqui na igreja. A empresa dele ia fechar no meio da pandemia quando começou. Trabalha com material de construção. E ele estava nervoso, estava preocupado. Pastor, o que eu faço? O que eu faço? Eu digo, não feche sua empresa, faça uma promoção. A gente orou, abençoamos. E ele foi. Esses dias ele procurou a igreja. Ele disse, pastor, Deus me prosperou. Ele tinha um caminhão quando começou a pandemia, 4 meses atrás. Depois da pandemia agora, que ela está cessando, está acabando, sabe o que aconteceu? Ele tem 3 caminhões. Conseguiu negociar 2 no meio da pandemia. É possível prosperar em tempos de crise quando você é determinado. Quando você é determinado, é sim possível prosperar em tempos de crise. Quando você determina, quando você acredita no seu potencial, quando você acredita, é sim possível. Você só precisa ter temor de Deus, direção do céu, esforço, ânimo, fé, e as coisas vão acontecer. Eu não vim aqui mentir para você, não vai ser fácil. Não vai ter dias alegres todo dia. Nem todo dia você vai sorrir, mas em todo dia você vai ter Deus. Nem todo dia vai ser bom, mas em todo dia você vai ter Deus. Então que o Senhor possa te esforçar, que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa te direcionar, que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Essa é a live, Senhor, já para a gente começar agosto com tudo. Está todo mundo querendo ir para a igreja, mas chegou a hora da gente agir. Chegou a hora da gente fortalecer, estarmos em oração. Amém, queridos? Essa é a mensagem que Deus entregou ao meu coração. Novamente falar do nosso funcionamento. A gente funciona aqui segunda-feira, 19 horas. Quarta, 19 horas. Sábado, horário alternativo, 16 horas, hein? E no domingo, 8h30 da manhã, na igreja local, aqui no Ministério Profético, Jesus Cristo é o Salvador das Nações, mais conhecido como Ministério Profético. Estamos pastoreando, somos o presidente desse campo. Que Deus abençoe vocês, né? Temos esse ministério de profeta, né? A gente acredita nos 5 ministérios, no apostolado, no profeta, no evangelista, no pastor e no mestre. A gente acredita que Deus pode fazer algo diferente. A gente acredita naquilo que Deus possa fazer. Cleiton Santos, fica firme, varão. Deus está contigo. Deus te dá uma palavra hoje sobre o teu ministério, não desista. Deus tem promessas para cumprir na sua vida ainda esse ano. Fique firme, deixa Deus fazer. Deus tem o tempo dele, querido. Não é o tempo de sair, é o tempo de esperar a resposta de Deus. Cleiton, Deus te abençoe. Então, queridos, a gente funciona segunda 19, quarta 19, sábado 16 horas, 4 da tarde. E domingo, culto da família aqui no ministério, 8h30 da manhã. Onde fica? Rua Águia, loteamento Jaguar, pertinho do Residencial Vila Bela, próximo ao material de construção mundial, aqui no bairro Apolônio Salles, Rio Branco, estado do Acre. Depois, se você quer de fora do Brasil, você quer de fora do Acre, você pode entrar em contato conosco no nosso PV, no Messenger, mandar uma mensagem para nós, que a gente pode estar conversando, dialogando, e a gente possa ver como podemos te ajudar,
como podemos te auxiliar, como podemos ser bênção de Deus na sua vida. Esse é o nosso intuito, lhe direcionar, lhe posicionar para que você seja bênção onde você for. Deus quer lhe usar. Ministério profético, o ministério que abraça você.